Você já ouviu falar sobre a regra dos 2 minutos? Essa pequena regra que é capaz de nos ajudar a lidar com a procrastinação, melhorar a nossa organização pessoal e ainda manter nossas casas sempre bem organizadas? Pois bem, hoje nós vamos tratar dessa regra de 2 minutos e depois de assistir o vídeo inteiro, você será capaz de levá-la e aplicá-la aí na sua rotina, tornando ela mais organizada e produtiva. Vamos pro vídeo? Saudações, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Origami, Organização Minimalista. Eu sou José Augusto, o seu personal organizer, e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre uma regrinha muito famosa, uma regrinha de produtividade chamada regra dos 2 minutos. Ela é uma regra que nos ajuda muito quando nós queremos trabalhar ali a nossa organização pessoal, lidar com o problema da procrastinação, aumentar a nossa produtividade e pode ser aplicado nos mais diferentes contextos, inclusive quando o nosso interesse é organizar a casa, organizar as coisas do trabalho, por aí vai. O interessante dessa regra é que ela consegue fazer com que a gente cumpra muitas tarefas de forma quase que automática, mantendo assim a nossa lista de tarefas mais limpa. E quando a gente aplica ela especificamente dentro de casa, na organização de casa, ela nos ajuda muito a manter as nossas casas mais organizadas ao longo dos dias. Então vamos entender um pouquinho mais o que é essa regra, de onde que ela vem e como que a gente pode aplicá-la. Então talvez você já tenha ouvido falar dessa regra, porque ela comumente aparece em alguns contextos. Geralmente ela é trabalhada até mesmo dentro de empresas, já que é uma regrinha que contribui ali para a nossa produtividade. Essa regra é citada naquele famoso livro do David Allen, A Arte de Fazer as Coisas Acontecerem. Um livro que é uma grande referência nesse nosso contexto de organização, produtividade, e inclusive vou deixar o link dele aqui embaixo caso você queira conhecer mais sobre esse livro. E é nesse livro que o David Allen traz pra gente essa ideia sobre a regrinha dos 2 minutos. E a regra consiste basicamente em: se uma tarefa leva menos de 2 minutos para ser feita, faça ela imediatamente. É uma regra bem simples, bem clara, não tem muito o que dizer sobre isso, né? Se você se depara com uma tarefa, alguma tarefa chega a você e você sabe que ela vai levar menos de 2 minutos para realizá-la, faz ela imediatamente. E qual é a lógica por trás dessa regra? Qual é a grande motivação para nós seguirmos essa regrinha? A motivação é o seguinte: se chega uma tarefa para você que ela demora menos de 2 minutos para ser feita, uma tarefa bem rapidinha, talvez não compense você deixar ela para depois, você anotar ali na sua lista de tarefas para fazer, para você realizá-la depois. Porque pensa, o tempo para você arquivar essa tarefa, depois voltar para ela, programar quando que você vai fazer, depois dar um check lá na sua lista de tarefas, tudo isso vai acabar demorando bem mais do que esses 2 minutinhos que você levaria para fazer ela. Então, não compensa você ter todo esse trabalho extra só para adiar essa tarefa. Então, faz ela imediatamente e acaba o problema. E ainda tem um outro lado interessante que comumente as pessoas não falam sobre essa regrinha, que é: se você chega lá, a tarefa que leva menos de 2 minutos, mas você não vê que ela é tão importante assim, então você faz o quê? Descarta ela. Então, basicamente, a regrinha dos 2 minutos é isso. Chega uma tarefa que leva menos de 2 minutos para fazer, se ela é importante, você faz imediatamente. Se ela não é tão importante assim, você simplesmente descarta ela. Agora, por que essa regra é tão poderosa, tão efetiva, apesar de tão simples? Justamente porque ela vai ajudar a gente a realizar um número maior de tarefas, sem ter que ficar nesse processo de ficar adiando, ficar agendando, ficar pensando, programando: depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Quando você pega essas tarefas pequenininhas e já vai fazendo elas de imediato, você já vai retirando elas da sua lista de coisas para fazer e vai evitar o acúmulo dessas tarefas pequenas, que apesar de serem coisas pequenas e bem pontuais, se você deixar elas acumularem ali na sua lista de tarefas, elas podem acabar virando uma coisa bem grande que vai acabar atrapalhando a sua produtividade, atrapalhando as outras tarefas maiores que você possa ter para fazer. E justamente quando você se põe nesse hábito de realizar essas tarefas pequenas de imediato, você possibilita um melhor andamento para a realização das outras tarefas que você tem na sua lista. E tudo isso vai contribuir para que a sua produtividade se torne cada vez maior. Então não vai ficar um monte de tarefas miudinhas no meio do caminho que você precisa realizar antes de ir para as tarefas mais importantes. E como eu já comentei, essa regrinha ela pode ser aplicada nos mais diferentes contextos, inclusive quando o nosso interesse está em organizar as nossas casas. E dentro de casa o que mais parece surgir são justamente essas tarefinhas pequenas, coisinhas, pequenas bagunças que a gente encontra ali no meio do caminho e que a gente pode resolver de imediato. E aí essa regra vai vir na nossa cabeça justamente para nos nortear, para dar um norte para a gente e falar assim:
Resolve isso aqui de imediato, porque isso aqui é rapidinho, não deixa acumular. E é aqui que é o grande trunfo dessa regra dentro da organização de uma casa, porque ela vai nos ajudar a evitar o acúmulo dessas pequenas bagunças. Que se você deixasse ali acumulando, uma roupa jogada ali, depois eu pego. Uma loucinha que está acumulando aqui, depois eu lavo. A roupa que tem que pôr no varal, depois eu ponho. Essas tarefinhas você vai deixando acumular, acumular, acumular. E quando você vê, existem várias delas para você resolver e você sente que todo o seu tempo vai se dedicar a essas tarefas. Justamente porque você não foi cuidando delas tão logo elas apareceram, você deixou elas acumularem. Agora, se você aplica essa regra, assim que surge uma tarefinha pequenininha ali, ou você enxerga uma baguncinha ali, alguma coisa rápida de resolver, você vai lá e resolve e pronto. E isso, de maneira geral, contribui para que nós consigamos manter as nossas casas livres dessas pequenas bagunças e com essas pequenas tarefas que surgem no dia a dia sem se acumularem. E isso, de maneira geral, contribui para que as nossas casas consigam permanecer organizadas ao longo do dia a dia. Agora, se ainda não ficou muito claro como que a gente pode aplicar essa regrinha na hora de organizar nossas casas, na hora de manter nossas casas organizadas, eu vou dar alguns exemplos de atividades e pequenas tarefas que podem surgir no dia a dia e que você pode resolver de imediato, dentro da lógica dessa regra dos 2 minutos. Tarefas como retornar um objeto para o seu devido lugar. Às vezes a gente vai lá, usa um objeto e ele acaba ficando ali perdido, fora do seu endereço, fora do lugar. Você enxergou esse objeto? Já pega ele e devolve ele para o lugar que ele deve ficar. Isso é coisa rápida, o jogo de alguns segundos você pega ele e devolve para o lugar dele. Acabou. E cada vez que você vê um objeto fora do lugar, se você faz isso, você evita que esses objetos na sua casa se acumulem e depois você precisa gastar um certo tempo, uns 10 minutos, meia hora, pegando tudo ali e retornando para o seu lugar. Porque então logo você viu, você já pegou, guardou, acabou. Outro exemplo, levar as roupas sujas ali para a lavanderia. Às vezes acontece da gente esquecer alguma roupa suja no meio do caminho ali, em cima da cama, em cima da mesa, em cima de algum armário. E elas ficam ali, só que ali não é o lugar da roupa suja. A roupa suja você tem que levar para o cesto de roupa suja, para a lavanderia, em algum lugar apropriado. Então logo você viu que tem uma roupa suja ali no meio do caminho, pega ela e já leva lá para a lavanderia para não deixar aquela roupa suja acumulando ali e gerando essa bagunça. Outro exemplo é daquelas loucinhas que sujam. A pia tá limpa, tá toda limpa, sem nenhuma louça. Aí você vai lá, suja alguma coisinha, um pratinho, uma colher, um copo, alguma coisinha bem pouca. Aí você vai lá e deixa em cima da pia. Por que você já não lava? Tipo, se você for pegar e lavar, 30 segundos você lavou aquela loucinha, pouca coisa. Agora, se você deixa ela lá, aí depois você volta, suja mais um pouquinho, aí outra pessoa vem, suja outro pouquinho, e aí essa louça vai acumulando. E quando a gente chega no fim do dia, tá aquele monte de louça, a gente precisa arrumar o jantar, só que antes de começar a arrumar o jantar, precisa lavar aquele monte de louça que foi se acumulando ali ao longo do dia. Aí você para e pensa, se você simplesmente, ao deixar a louça lá, já pegasse e lavasse ela, coisa rápida, 30 segundos, e a cada vez que você fosse lá, e cada pessoa que fosse lá e deixasse um pouquinho de louça já lavasse, evitaria esse transtorno de depois ter aquele monte de louça acumulada para lavar. Que outras coisas a gente pode fazer pensando assim nessa regra dos 2 minutos? Arrumar a cama quando se levanta, guardar as chaves, deixar as chaves no chaveiro quando volta para casa, separar alguma tralha que você enxergou ali, olha, esse aqui eu não uso mais, esse aqui é tralha, eu vou deixar aqui separado no cantinho das coisas que eu vou destralhar mais tarde. Já deixa separado para não ficar no meio do caminho ou depois você não esquecer de que precisa destralhar aquilo. E mais outra coisa que também demora menos de 2 minutos e é muito fácil de você fazer e vai ajudar muito aí na organização da sua casa, no desenvolvimento de uma rotina mais leve, prática, funcional e equilibrada, é se inscrever aqui no canal. Isso leva menos de 2 minutos, então aproveita e já se inscreve agora e também deixa um like aqui no vídeo porque isso aqui é super rápido. E o que é muitíssimo interessante dessa regra e o que faz ela ser um brilho nos olhos de quem está querendo se tornar uma pessoa mais organizada, está querendo desenvolver uma rotina mais organizada, é que essa regra pode ser implementada como um hábito dentro do seu dia a dia. Assim que você vê uma tarefa que é bem rápida de ser resolvida, você vai lá e resolve. Vai lá, resolve, vai lá, resolve. E com o tempo, isso vai entrar no automático. Então logo você vê alguma coisa que é rápida de ser resolvida, você vai lá e acabou. Vai lá, acabou. Vai lá, acabou. E isso vai gerar mais produtividade na sua rotina, vai gerar essa maior organização. E como eu sempre digo aqui em alguns vídeos do canal, organização é uma questão de hábitos. Se você nutrir os hábitos certos, você nutrir hábitos que ajudam você a sustentar a sua organização no dia a dia, se tornar uma pessoa organizada, deixar a sua casa mais organizada, se torna uma tarefa bem mais simples.
E essa regra dos 2 minutos é um excelente hábito para quem está buscando justamente isso, para quem está buscando mais organização na sua rotina e na sua vida. Mas antes de terminar o vídeo, eu preciso fazer um alerta muito sério sobre essa regra. Uma coisa é você se deparar com tarefas pequenas que você pode resolver em 2 minutos. Outra coisa é você sair pela casa procurando por tarefas pequenininhas para resolver. Se você está nessa coisa de procurar por tarefas pequenas, e você com certeza vai encontrá-las, você vai acabar despendendo mais do que 2 minutinhos. Então, a regra não é para você procurar essas tarefas pequenas, é para, se você as encontrar, resolve elas de imediatamente. Agora, se você sair procurando por elas, ela vai perder o sentido. É quase que uma autossabotagem, porque você vai estar ocupando um espaço maior de tempo ao procurar por essas tarefas pequenininhas, vai estar ficando um pouco neurótico e um pouco obsessivo com essa questão de procurar tarefinhas pequenas para resolver imediatamente. Não é isso, então cuidado. Vamos utilizar, fazer um bom uso dessa regra dos 2 minutos. E aí, o que você achou dessa regrinha dos 2 minutos? Conta aqui pra mim no comentário, fala se você já conhecia ela. E se você conhece também a outra regrinha de produtividade, outra regrinha que ajuda aí na organização da sua casa e da sua rotina. No mais, eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.